Aqui, ó. Vai brincar? Olá! Tá me ouvindo, amiga? Tá me ouvindo direitinho? A minha iluminação hoje aqui não tá muito boa não, gente. Sei o que foi não. Rick, você tá com a sua conta pessoal, tá? Não sei se é isso mesmo. Ai, Matheus, meu técnico de som acabou de entrar. Vamos lá. Deixa eu entrar mais o pessoal aí para poder fazer a apresentação. Tinha entrado com a conta errada, foi Rick. Dione, como sempre aí, marcando presença. Gente, o tema de hoje eu vou dizer a vocês também, viu? Vou deixar que Ricardo conduza mais do que eu, porque quem entende é ele, né? O projeto é dele. E, e é isso. Bom, vou começar falando um pouquinho do nosso convidado de hoje, né? Tá lindo, florido, né? Colorido. Então, gente, meu convidado de hoje é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, tá? É uma pessoa muito querida e normalmente ele é uma pessoa que conquista todo mundo que tem a oportunidade de conhecer ele. Ele é um cara assim que tem um carisma, sabe, maior do que ele mesmo e ele é um cara muito íntegro, uma pessoa muito linda por dentro, iluminada. E ele tá com um projeto muito. E eu não tô falando isso da boca pra fora, não. Quem conhece ele sabe que não é exagero. E ele tá com um projeto muito legal sobre arte, né? Que é o que a gente vai focar hoje na nossa live, que é o Arte com Montalvão, que é o sobrenome dele. Então, agora que vocês já sabem de que eu tô falando, né? Vou chamar ele aqui para bater o papo com a gente. Ele que é meu amigo, ele que é artista, ele que é dançarino e vai ser muito legal bater esse papo com ele. Eu tava super ansioso e eu sei que ele também. Vamos lá. Ricardo, cadê você? Gente, só um aviso. Ele tem. A gente vai bater papo com o perfil dele do projeto, né? Olha! Aê! Essa, essa camisa foi por minha causa, né? Foi, né? Lógico não, amor, sempre. Olha, nós Eu estamos disse que seria coloridos, amigo. surpresa. Nós estamos coloridos. Tudo bom? Tudo ótimo, eu disse que seria surpresa a camisa. Foi mesmo. Gente, olha, ele estava tão empolgado que ele foi perguntar o que é que ele vestia. Vocês acreditam nisso? Que ele estava perguntando o que é que ele vestia? Eu tava mesmo pra saber o que você ia vestir pra eu entrar na mesma vibe. Só que aí eu achei minha camisa linda, maravilhosa, do Réveillon Maravilhosa desse mesmo, ano. né? A camisa é maravilhosa, mas o Réveillon que eu entrei com esse ano tá uma porcaria, mas bora lá. Oh, mas não foi culpa da camisa não, né? Não, não foi não, tô brincando. Como é que você tá? Tô indo, assim, como eu costumo dizer, tô loucamente normal. Ricardo, nós dois não somos pessoas muito, né? Nós já somos meio doidos, né? Então, É, normal ser louco. Tudo bem, né? tudo em paz. Ai, Cris, Dione, Aninha, beijos. Ó, dupla maravilhosa de onde tá falando. Isso porque a gente não tá dançando, né, Ricardo? Rick, tá bom, vamos parar Bora, de porque senão o rasgar tempo cedo passa. aqui. Deixa eu falar uma coisa, gente. Eu vou passar a primeira bola para Ricardo se apresentar oficialmente, tá? E depois eu quero contar uma história engraçada envolvendo o Ricardo. Medo, Mas é uma história medo, minha. medo, medo. Vá, Tá. fala aí, amigo. Se apresente para Bom, os nossos espectadores. bom, boa noite. Eu tô me sentindo o próprio Justin Bieber, Never Say Lá, que ganhou o documentário, porque eu estou sendo entrevistado. A diferença entre ele e eu é o dinheiro, mas tudo bem. É,
Eu sou Ricardo Montalvão, tenho o projeto Arte com Montalvão, sou graduado em licenciatura em teatro, especialização em arte e educação, que pedi para a lei colocar o nome arte educador justamente de forma proposital, porque não se usa mais esse termo, e aí eu falo sobre isso. E sou dançarino, estudei no estúdio danças e hoje requebro a raba na Clube 80. Ah, eu tô rindo, mas uma coisa séria. Você falou que não tá usando mais esse termo, eu não sabia. Arte educador não É, se usa mais. não se usa mais. Porque arte educação significa dizer que eu uso a arte para educar. Só que eu não uso a arte para educar matemática, física, química, biologia, inglês, espanhol. Não. Eu ensino arte. Aí a proposta de jogar arte educador foi justamente para explicar que esse termo não se usa mais. Ó, Natson entrou, as Alines entraram, Dart e Lopes. Obrigado, gente, pela Nesse mundo presença. digital, eu aprendi que a Engra... gente não bate mais palma assim. A gente faz palma em libras, porque não dá para ficar Olha, fazendo barulho. eu também não sabia que não podia bater palma. Reuniões e É, reuniões online, Você dá já, nisso. você já percebeu que toda vez que a gente tá em algum lugar, eu e você, Cris tá no mesmo lugar, Dart tá no mesmo lugar, né? Já percebi. A gente carrega multidões. Gente, deixa eu contar uma história, como eu conheci Ricardo, né? Como o Ricardo entrou Meu na minha vida, Deus. na Meu verdade. Deus. Eu não sei se Ricardo sabe, mas eu também, ele disse que, ele falou aí que estudou teatro, né? Que também estudou dança. E eu também fiz teatro, mas não foi na faculdade. Foi um curso de teatro que eu fiz quando eu era adolescente. Morta? Você não sabia disso, não? Não. Não contei isso, não? Não, nunca me contou fazer teatro. Pois é, gente, mas assim, diferente de Ricardo, eu não segui esse caminho. Eu fiz o curso de teatro porque eu tinha muitos amigos que eram do curso de teatro. E eu fui conhecer, e eu era muito tímido. Inclusive, o aleatório demorou a acontecer um pouco porque eu tinha vergonha de aparecer no vídeo, já comentei isso várias vezes. Ricardo, eu tô barbudo Entendo também hoje, você. olha. Também tô Olha, barbudo hoje, menina, entendeu? arrasou. Deixa eu Não deu proteger tempo. assim minha testa, porque eu chego na tela, só ver minha testa. Então vamos Eu assim. também, tô aqui Vai no enxergar truque, sua ó. barba. Bem chique, Ó, todo então, barbudo. para combinar com você. Então, eu fiz eu comecei a frequentar esse curso por causa dos meus amigos, e de tanto eu ir, era lá no Futart, que eu fui, o professor, eu sempre levava Discman com CD dentro, ficava ouvindo música lá e assistia. E aí meu professor me pediu para fazer um exercício. Quer dizer, meu professor não, né? O professor deles, na época, me pediu para fazer um exercício. E eu me envolvi muito no exercício. Acabou que eu gostei demais e voltei várias vezes e acabei ficando no grupo, assim, entre aspas, porque eu não participei de peças, nada disso, né? Mas isso me levou para uma outra coisa, que aí... não, amiga, achei que você soubesse disso. A Aninha tá falando que eu escondi o jogo. Mas agora você vai entender o que é que... Opa, É voltou? porque o meu celular, mesmo em online, em live, ele quer travar, ele apaga. Aí quando eu bato na tela, a tela fica escura. Aí é só. Isso vai acontecer algumas vezes. Tá. Ó, agora a Aninha vai saber que eu não tava escondendo, não. Ela vou chegar na parte que ela sabe. Então, esse período, eu não segui em frente, não levei muito a sério, né? Porque também eu ia fazer vestibular, estava mais focado em outras coisas. Mas aí acabou que esse período me levou para uma outra experiência, que foi um emprego que eu tive numa loja que tinha aqui, que nós fazíamos telegramas ao vivo. E eu era um dos atores da loja. Como é que funcionava isso? Eu ia nos aniversários, nos eventos, no que fosse, e eu pregava uma peça, né? E tinha um textinho, uma história que a gente encenava relacionada com aquele evento ali. E eu era uma das pessoas que ia lá pagar esse mico, né? Chamava Doces Vinganças, nome da loja. Bem motel. E, mas era uma franquia, se eu não me engano. Eu não lembro agora exatamente porque eu era muito novo. Aí, o que acontece? Eu fiz muitos trabalhos para essa loja, então eu era assim, muito requisitado, modéstia à parte. Eu tava tanto já assim que eu já tava chegando nos lugares, as pessoas, tipo, chegava nos lugares
sei lá, para comprar alguma coisa e as pessoas não queriam me atender porque me reconheciam, achavam que eu ia aprontar alguma coisa. Era assim. Olha a Aline Lisboa mandando beijo. Tá aí, E Aline aí, Lisboa, Helenilton, mamãe entrou. Beijo para todos. deixa eu. Agora eu vou pular para a parte de Ricardo, né? E aí, eu fazia muito esses trabalhos, tal, sei o quê. E aí, uma das pegadinhas que eu fiz foi no aniversário de uma garota e que tinha um cara que era afim dela e que Tô com medo. ela não sabia e esse cara não queria dizer e os amigos deles acharam que ia ser legal fazer essa pegadinha para ele aparecer. Tipo, eu ia fingir que eu tava afim da garota e eu ia lá me declarar para ela para tipo, provocar um ciúme no cara e esse cara supostamente sairia ali né, ia se Tô chegar achando pra. que eu conheço essa garota e esse garoto. Tô com medo, mas Peraí, tudo bem. calma. Calma, vai chegar lá. E aí, eu fiz essa cena, né, da paquera e tal. Eu fui vestido de príncipe, gente. Fui com Nossa. uma carta que estava, na verdade, a carta foi alguma coisa que esse garoto. Alessandro Voltou? Sagato voltou! O meu tava pausado, foi? Foi, travou você. E o E seu ninguém é que tava tava me pausado. ouvindo. E o seu é que tava travado aqui pra mim. Pois, então eu travei pra você, você travou pra mim, todo mundo ficou sem a gente. Bom, então, até onde vocês ouviram? Me fala aí, pra eu continuar. É que você foi fantasiado de príncipe. Tá, então eu tinha uma carta que foi o garoto que estava afim da menina da aniversariante tinha escrito alguma Tô coisa em com algum medo. lugar e pegaram esse material, me deram para eu ler como se fosse dele, como se fosse meu, né? Uma declaração. E aí eu perguntei no final que ficava um povo assim, tinha uns cúmplices que estavam tipo botando fogo e chamando o nome dele, vai deixar fulano, vai deixar fulano. E aí eu perguntei quem era esse fulano, ele Começa com a apareceu. letra A, esse menino. Nem lembro, mas espere, vai chegar o seu momento. E aí eu Eu quero brilhar. cheguei, botei como é que diz, a pessoa lá na frente, né? E fiz o casal, né? Acabou que aproximei os dois, perguntei se ela queria ficar com ele, ela falou que queria ficar. Tá, passaram-se anos, eu entrei na faculdade, fui para primeiro dia de aula, sentei na cadeirinha lá e vi umas pessoas olhando pra mim esquisita, assim, sabe? E aí, depois eu fiquei sabendo que essas pessoas estavam nessa festa e elas achavam que eu tava ali pra fazer uma pegadinha com alguém. Então eles ficaram esperando as horas passando, as aulas passando, e eles esperando quem era a vítima, né? Não, que eu não tava ali pra Ai, estudar, eu meu tava ali Deus. pra realmente, né? E Pra aí, sacanear. E aí, num dos intervalos, depois que eles tocaram que não era atuação, que era realmente aula, num dos intervalos lá, eu encontrei com a garota do aniversário, que ela é amiga em comum de uma menina que estava na minha sala, do meu curso. Menino, que Eu história fazia, longa. fazia comunicação. Ó, a Aninha tá falando aqui, o pessoal achou que era troca. E aí eu vi essa menina que estava comigo com essa garota
Aí eu fiz, ah, você lembra de mim? Aí ela disse, lembro. E essa menina é Marcela, sua irmã. Eu sabia que eu conhecia essa menina. Meu Deus, que medo. Pois é, gente, eu fui o príncipe de Marcela, da irmã de Ricardo. Eu nem sabia de Ricardo, nem conhecia. E outra, nesse reencontro aí na universidade, eu também não conhecia Ricardo. Isso foi em 2001 e eu só fui conhecer Ricardo em 2007. Foi 2007? Foi 2007. Eu achei que tinha sido 2009, carro da Não, Borderline. não, 2007. A Borderline foi em 2007. Ou 2008, desculpa, 2008. Ah, foi, é. Mas eu Não, não mas a conheci. gente se conheceu em 2007, eu lembrei. Foi no E estúdio aí, de Jason. E aí o que acontece? Anos depois, eu montei um projeto musical, foi a primeira banda que eu montei, que foi essa que ele falou, a Borderline, que era um cover da Madonna. Mas antes de montar esse cover, aliás, depois que eu montei o cover, teve um show aqui em Aracaju da cover da Madonna oficial, na época, né, no Brasil. Sim, E a minha ainda banda é a fez o show. mesma. Ainda é a mesma. E eu fiz o show, a gente fez o show no mesmo dia que a Madonna cover nessa mesma casa. O Ricardo tava lá se acabando de dançar. E mexeu muito comigo o fato de ele estar dançando as coreografias, sabendo os passos, e ali aquela energia que não para até hoje, é assim. E aí, quando eu precisei melhorar a banda, né, incluir elementos mais cênicos, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Ricardo. E Eu aí eu tava fui no falar Sol com Nascente Saneamento quando você me liga. Eu indo pra Laranjeiras, tu me liga. Sol Nascente Saneamento, para quem não sabe, que não mora em Aracaju, é uma linha de ônibus que tem aqui. E Não aí existe eu mais não, mas peguei, tava. eu não era amigo de Ricardo, eu cheguei pra Marcela e falei, Marcela, eu preciso de um cara pra dançar no meu show e eu quero que seja seu irmão. E ela, vou te passar o contato dele. Não sei se ele vai aceitar, mas ele aceitou. Foi assim, foi. Não sabia não, menino. Foi, sabe, e assim. É porque eu não lembrava, tô Pronto. brincando. Chega, já contei muito, já falei Olha, muito. já são 8 e Mas, 20 mas é uma história engraçada, é uma história interessante, vale a pena ouvir, né? né? Eu Bom, lembro até hoje, eu tava indo pra Laranjeiras, quando você me ligou, eu disse, meu Deus, eu? Eu disse, tá, eu aceito, porque não me exibir. e ele me disse depois que foi assim, a primeira vez que ele trabalhou como dançarino mesmo, assim, né, Ricardo? Assim, Isso, foi. foi a primeira Você só vez. estudava, né, assim, tipo, Sim, fazia as aulas, eu tudo. fazia aula no estúdio com o Luiz Spinelli, já estava fazendo faculdade de teatro, mas foi a primeira vez. Então, a minha primeira pergunta, na verdade, já falando sobre dança, era sobre isso mesmo. Como foi que você começou a dançar, assim? Você começou pela dança, foi a sua primeira área de atuação Olha, artística? eu comecei por minha mãe, né, gente? Quem não conhece minha mãe é aquela mulher que dança até 7 horas da manhã, mas eu às 4 já não aguento mais que tô com as pernas doendo. Minha mãe não É para, verdade, né? gente, ele não está exagerando. Minha mãe, inclusive, humilha a mim mesmo. Então, quem Ó, sempre... a Luana aí. Luana entrou, amiga de Marcela, que eu falei, ó. Ah, Lulu disse. Luana Ludovice, gosto, 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 eu gosto. Eu acabei de falar de você, viu, E- Lu? Ah, foi Luana, né? Ah, entendi Sim. agora. Então, assim, quem me iniciou, eu parei na arte por causa de minha mãe. Primeiro a partir da dança, porque minha mãe sempre gostou de dançar. Eu sempre gostei de dançar, mas tinha. Desculpa, é, tem que interromper que Nani tá me dando aqui uma cantada aí. Nani, minha amiga Nani, me dando cantada. Ai, Saudade eu de vou você fingir que também, eu não minha vi. linda. Fale, continue. Então, só que eu era pequeno, adorava dançar e tudo mais. E aí tinha o ser humano do meu pai que dizia que dançar era coisa de viado, que não podia dançar e tudo mais, bererê, berará. Mas beleza. E assim, eu dançava só em aniversários mesmo das meninas ou que eu ia, mas eu sempre quis, desde criança, fazer teatro. Por causa das novelas da Globo. Mulheres de Areia foi a primeira novela que eu assisti na íntegra, porque era 6 horas da noite, e eu me apaixonei por aquele universo. Eu não sabia nada do que era aquilo, E é mas uma ótima foi novela aquilo. também, né? Isso. E assim, eu disse, caramba, isso é maravilhoso, quero fazer isso. Aí eu fui ao teatro com a escola, foi a primeira peça de teatro que eu assisti, foi sobre o descobrimento do Brasil, que esse era o nome. E aí, quando eu vi lá o efeito da viagem no tempo da atriz, que é Stephanie, até hoje faz teatro aqui, que eu fiquei assim, uau, eu quero fazer isso para minha vida.
Minha mãe me apoiava, mas tinha medo. Ai, meu filho vai para o Rio de Janeiro, eu nunca mais vou ver meu filho. Mas se você quer fazer isso, vá. Mas só quando você tiver adulto. Então foi assim que eu comecei a me entender e despertar o interesse pela arte. Foi pela dança com minha mãe e por causa das novelas da Globo, principalmente Mulheres de Areia, que foi a primeira que eu assisti, que eu disse, caramba, eu quero fazer teatro, eu quero ser ator. Não sabia nem o que ser ator era fazer teatro. E aí veio pelo meu interesse, por exemplo, eu queria descobrir os nomes das personagens, eu queria descobrir o nome dos atores e das atrizes de Mulheres de Areia, eu queria descobrir a vida. E aí me veio esse interesse de querer conhecer sobre o universo das novelas, sem nem associar, mesmo depois de ter visto a peça no Teatro Ateneu, sem associar que fazer novela era também uma forma de fazer teatro. Era um teatro gravado, né? Era um teatro gravado, exatamente. Mas Então, nessa época eu não tinha noção. você já acabou atropelando a minha próxima pergunta, que era perguntar justamente sobre como você começou, o que veio o primeiro interesse, qual foi, e como foi que você partiu para o outro, né? No caso, como foi que você saiu da dança para o teatro. Então, entramos em setembro de 2001. Eu lembro de datas, tá, gente? E aí, em fevereiro de 2002, o diretor da companhia... estamos com canecas verdes. Até isso a gente tá É combinando, isso eu nem mesmo? sabia. Ó, levanta aí, levanta aí. Só que a minha E tem é a a mesma linguinha, que é cor, a minha quase. cara. É a Eu mesma nunca coisa, uso, exatamente. e eu nunca uso essa caneca. Foi uma coincidência mesmo. Aí, em fevereiro de 2002, o diretor da companhia resolveu fazer um acordo com Luiz Pinelli, com o Tia Lu, em que a companhia usaria a sede do estúdio como sede da companhia, que até então a gente fazia teatro no Cutarte, mas não era sede definitiva. E em contrapartida, Lu daria um curso de dança-teatro para o pessoal dessa companhia. Então foi aí que eu tive o primeiro contato com alguma técnica de dança. E aí eu já me apaixonei incrivelmente, foi aí que eu conheci, porque o curso era dança-teatro. Para quem não sabe, a dança-teatro foi pensada, ocorrida, enfim, a partir de Pina Bausch, coreógrafa alemã. E aí eu conheci Pina Bausch. Lu viu que eu tinha o dom para coisa, que eu dava para coisa, não, vamos investir nesse menino. E aí eu comecei, só que eu tinha 15 anos. E é aquela coisa, eu sempre fui viado da escola, o viado do condomínio, o viado disso, o viado daquilo, mas sempre tive minha mãe como base, que me protegia, me incentivava, que não me deixava me achar inferior, mesmo sem eu nem saber e entender, porque eu comecei a me identificar como alguém que sente interesse pelo mesmo gênero, pelo mesmo sexo, na novela 4x4, vendo o Marcelo Novaes fazer a cena que ele tomava banho e cantava Metamorfose Ambulante. E Marcelo Deu Novaes uma, até hoje é meu crush. deu uma Letícia Spillerzada a você, né? Bem isso, bem babalu mesmo. Eu chego a coçar os cabelos assim. Ui, caiu. Eu coçava os cabelos assim, que nem ela. Aí, tá certo. E aí eu comecei a ter contato com a dança. Ela me chamou para fazer aula de dança moderna e contemporânea durante a semana. E o curso de dança e teatro era o sábado. Mas eu fui, a primeira vez, na época que eu fui, assim, os homens daquela geração estavam saindo da escola, indo embora de Sergipe, na verdade. Então ficou só eu. E aí eu não me achei, e minha mãe, com medo de eu sofrer muito preconceito e não saber como lidar com isso, então acordamos que eu não faria aula de dança moderna contemporânea, que eu ficaria só no curso de dança e teatro. Em 2005, esse curso de dança e teatro acaba. Eu disse, olha, vão lá pro quinto dos infernos, eu vou fazer dança, eu quero isso para fazer da minha vida. Eu saio da companhia em dezembro de 2002, porque eu briguei com esse diretor. Na verdade, ele começou a perseguir e criar encrenca com Marcela.
Sua irmã? E aí Marcela sai, isso, porque Marcela fazia parte e discordava dele de algumas coisas. E aí quando Marcela sai, ele começa a descontar a raiva dele e a perseguição dele em cima de mim, ao ponto dele querer me tirar da coreografia que o Lu tinha montado para nossa turma em 2002. No último dia de ensaio geral, na véspera da apresentação, ele disse que eu não ia mais porque eu não fazia mais parte da companhia. Aí, como o Lu já tinha uma relação muito forte comigo, ela me tinha como filho dela, Lu virou para ele no microfone, assim, ela ensaiando, ela parou, ela disse: quem manda no estúdio e no meu espetáculo sou eu, Ricardo vai dançar. Se você não quiser, você leva sua companhia embora, porque Ricardo vai dançar sozinho. E aí eu, uau, vá pro quinto dos infernos, morra. E aí eu saio da companhia em dezembro de 2002, mas o curso continua, porque formou turma além da companhia com alunos e com alunas do estúdio. Em 2005 esse curso acaba, e aí eu digo: olha, sabe de uma, desculpa o palavrão, vá pro quinto dos infernos que eu vou fazer dança. E aí eu começo a fazer dança moderna Achei e que você ia, contemporânea. Achei que você ia falar foda-se. Foda-se mesmo, é porque ainda é 8 horas da noite, né? Não sei, enfim, podemos ter crianças Gente, nem perto fala ouvindo. palavrão, tá? Eu falo a torta e a direita. E aí eu começo a fazer dança moderna, contemporânea. Nesse ano eu comecei a fazer dança flamenca, street dance, jazz. Eu fiz todos os cursos de dança que tinha no estúdio, porque o estúdio, até quando fechou em 2014, que fecha o estúdio era a única escola de dança reconhecida pelo Ministério da Educação como formadora de técnicos em dança. Então o estúdio tinha o status de curso técnico. Sim. Eu não tinha aquela coisa de matérias, tudo mais. Tinha questão de níveis: iniciante, intermediário 1, 2, avançado 1 e 2. E eu passei por todos. Parei em 2014 no avançado 2, porque eu fui morar no Rio para estudar na faculdade Angel Viana, mas aí tive que abandonar e voltei em 2015. Então, assim, eu sou técnico em dança pelo estúdio, porque eu fui aluno. De aluno, eu fui para assistente de coreografia. Lu tinha o sistema de notação dela, os desenhos, as siglas que ela montava a coreografia, ela me dava. E eu que tinha que raciocinar para entender o que ela estava fazendo ali, para passar a coreografia para o corpo humano, no caso meu. Depois eu dançava para ela, e o que estava certo ela mantinha, o que estava errado, o que eu não tinha entendido, ela corrigia. E aí eu passava as coreografias dos festivais de Lu para as turmas dela, de iniciante, intermediário e avançado. Isso gerou até um clima de tensão com as minhas colegas de turma, que hoje são minhas amigas, porque eu tinha recém chegado no estúdio e menos de um ano, ainda em 2015, eu já era assistente de coreografia. E aí depois eu fui assistir. Diga. Fala, termine, Aí depois eu eu falo. fui assistente de turma de Lu, né? Eu ficava na frente do iniciante intermediário, eu ficava na frente. Ela dizia: Ricardo, eu quero que você faça isso, aí vai para lá, torça para cá, não sei o quê. E eu tinha que raciocinar e entender o que ela estava falando e passar para o corpo como coreografia. Ela não dizia nome de passo nem nada, não. Ela dizia: eu quero isso daqui. E eu que dizia: meu Deus, Lu, você parece que fala. Eu falei várias vezes: você parece que fala, Tchelo, como se saísse um retroprojetor da sua cabeça e mostrasse a imagem de tudo que você está falando. Ela, o problema é seu, se vira. Sua obrigação é pegar as sequências, o aquecimento e a aula e passar para as meninas. E terminei como professor substituto. Não cheguei a dar aula como professor oficial de turma, porque eu comecei a estudar à noite na UFES. Eu saía daqui 3h30 da tarde e chegava meia-noite, todo dia. E aí, então, eu fazia aula segunda e quarta à tarde e não podia assumir turma durante a semana à noite por causa da UFES. Mas passei por todas essas fases. É um currículo maior do que eu pensava, pra falar a verdade, viu? Porque eu achava que você tinha parado de fazer dança quando você começou a fazer teatro na faculdade. E você não parou. Não, eu passei os 7 anos, os 6 anos de faculdade eu passei fazendo dança, só que não mais à noite. Abriu-se uma turma à tarde para as alunas e alunos do estúdio que entraram na faculdade no turno da noite e não podia. Aí ela abriu uma turma à tarde para que a gente não parasse de dançar. Agora deixa eu falar, cara de pau, desse que você fala. Fale. Que quando eu conheci Ricardo, né, eu falei que chamei ele para fazer parte do projeto da Borderline.
A Borderline era uma banda cover da Madonna, só que a gente fazia releituras. A gente não tocava as músicas exatamente como a Madonna tocava, a gente fazia novos arranjos. E aí a gente foi participar de um concurso de Do bandas covers Coverama, que era muito maravilhoso. famoso, que é o Coverama. E a gente, e não, e era assim, Ricardo Dione, que tá aí também, que já foi para vários, eram só bandas de rock, não tinham bandas pop. E Foi, aí lá não vai tinha. eu, na minha ingenuidade, inscrever uma banda Inscrever a cover da gente. Madonna, né? E aí eu pensei, não, já que vai ser uma banda, participar de um concurso de banda cover, vou colocar bailarino, vou colocar figurino, vou fazer uma coisa mais, né, teatralizada e tal. E eu, né, chamei Ricardo aceitou, chamamos Bruno também, que hoje mora no Rio também, que é maravilhoso. E aí Maravilhosíssimo. eu fui ensinar os coreógrafos a dançar, vocês acreditam nisso? Mas não É éramos porque coreógrafos, éramos dançarinos ali. ah, Ricardo, mas pelo amor de Deus, né? Quem era eu, né? Eu Não, sabia mas não é isso. dançar, É a função que a gente tinha. A gente ali era dançarino. Então você tinha mas vocês montaram. toda Mas vocês obrigação e montaram. todo direito. É porque, na verdade, o que acontece? Eu não sabia se os meninos eram fãs da Madonna, como eu Uhum. era. E Ricardo até disse que foi eu Eu que não era apresentei tão. Madonna pra ele. Eu descobri Madonna em 2007, mas quem me fez conhecer Madonna foi você. Então, naquela época, eu não era fã da Madonna. Eu me tornei o fã da Madonna, que eu sou por sua causa, por causa da Borderline. Então, E aí, assim, como diga, eu sendo uma boa influência, né? Como sempre. lógico, por favor. Quando eu me propus a dirigir eles nesse sentido, não é porque eu achava que eu dançava melhor do que eles, nem acho, nunca passou pela minha cabeça. É porque como eu conhecia muito a obra, eu me sentia na obrigação de dar para eles um direcionamento, entendeu? Sim, Mas sim. E foi tipo, maravilhoso o direcionamento. o que eu dei de vídeo para esses meninos assistirem e assistir. Eu acho que até hoje eles lembram todas as coreografias. Mas foi bem legal, né? Foi uma fase Foi assim muito. maravilhoso. Gente, assim, eu lembro que foi dia 8 de julho, foi feriado, foi aqui. Eu passei o feriado assistindo todas as coreografias de Give It To Me para saber dançar aquilo. E assim, Olha lá. eu fiz uma imersão muito profunda em Madonna por causa de você e por causa da Borderline. E hoje eu sou muito fã dela por sua causa. E aí, anos depois, eu descubro que minha mãe, na adolescência, era fã de Madonna. Tá vendo? Tá vendo? E eu nem sabia. Quer dizer, adolescência não, uns 20 anos lá. Mas vocês não estavam Minha mãe. sozinhos não nesse barco, porque os meninos da banda também, eles tiveram que fazer esse workshop pesado. E se você parar pra pensar, fizeram até mais, porque eles começaram antes de vocês, porque quando a banda começou Sim, não tinha sim. balé, né? Sim. Então foi a Dione aí, que ele me deixa mentir, que tava Foi, também lá foi no projeto. incrível. Foi bem legal mesmo. E a gente conseguiu ficar em segundo lugar no concurso, né? Foi. Foi bom porque a gente também teve esse reconhecimento, a galera realmente curtiu. E aí, por causa da gente, no mesmo ano se inscreveu as meninas com as Spice, então foram as duas bandas de pop do Coverama. E aí, depois de nós, que em seguida veio as Spice, nos anos seguintes começaram a vir bandas de pop É, por teve causa da Shakira, gente. Lady Gaga, Teve né? Lady Gaga, Shakira, isso. Foi bem legal. E depois, enfim, infelizmente o concurso acabou. Era muito legal, porque as bandas eram boas. E era uma galera que se engajava em fazer torcida, enfim. Vamos falar agora sobre um pouquinho sobre o seu trabalho como professor, que é o que vai levar a gente para o tópico principal do bate-papo Exato. de hoje, né? Você hoje é professor, certo? Como é que É, você. Conta aí como é que você decidiu assim, vou ser professor. olha, Professor de arte, tá, até gente? isso, até o segundo estágio, porque na época que eu fiz faculdade, o curso de licenciatura em teatro tinha 4 estágios, eram 2 anos dando aula. Os últimos 2 anos de curso era dando aula. Até o segundo estágio, a coisa que eu menos queria ser era professor. Eu odiava a ideia de ser professor desde criança. Eu queria ser ator, qualquer coisa, menos professor. Aí o segundo estágio, o primeiro, quando a gente teve as escolas estaduais e municipais de Sergipe estavam em greve, então a gente fez eu acabei fazendo um mini curso sobre a história do teatro a partir do cinema para acadêmicos do campus de Laranjeiras. Ai, peraí. Ai, meu cachorro que tá prendendo meu celular. É o cachorro mesmo? É, aqui, meu cachorro. Ah, pensei que era um cachorro de verdade.
né? Não tenho cachorro, não, então não tenho dom para cuidar de animais. É, e aí, no segundo estágio, as greves tinham acabado. Ai, Johnny, você é incrível. As greves tinham acabado. E aí fomos para a sala de aula. Só que, como eu nunca tinha ido para a sala de aula, eu morria de medo de dar aula, porque eu não sabia. Eu atrasei 2 anos de curso de teatro, porque eu não me sentia preparado para encarar isso. 2 anos fora da universidade, eu volto e digo, tá, bora terminar. Já que eu tô aqui, vamos terminar. Aí eu pedi para minha professora que esse estágio pudesse ser em dupla. Como eu era uma pessoa bem educada, bem amoroso, bem simpático, só uma colega minha de faculdade aceitou fazer o estágio em dupla comigo. E aí eu virei professor por causa dela, Jaqueline. Inclusive, sexta-feira eu dei uma entrevista para um projeto do Departamento de Teatro lá da Federal da Paraíba. Sábado eu dei uma entrevista sobre ter sido professor de propriar para Helenilton, que ele está até aqui assistindo. E eu falei muito de Jaqueline. Jaqueline me ensinou a ser professor, porque ela pegou na minha mão e disse, bora lá, bicho, a senhora vai aprender a dar aula e eu vou estar aqui com você para tudo que precisar. Então ela me ensinou a ter paciência, ela me ensinou a falar, ela me ensinou a estudar, ela me ensinou como se comportar em sala de aula. E por causa dela, eu me descobri professor e percebi que a única coisa que eu sabia fazer na vida era dar aula. Dione falou aí uma coisa bem legal. Ó. Dione falou que tinha um professor incrível dentro de você. Eu Pois é, acho, mulher. eu acho que é isso mesmo. Acho que você despertou para isso. Na verdade, você tinha isso dentro de você. Você precisava de um estímulo e você despertou para esse dom. Exato. E aí, tá. Aí eu me entendi como professor. Aí terminei o estágio e tudo mais. Só que eu me formei em 2013, a UFES entrou em greve em 2012, justamente no mês que eu ia colar grau. E só voltou em maio de 2013. Justamente no dia 25 de maio foi a minha colação de grau, mesmo dia que teve um show da Clube 80 no Subúrbia. Eu fui comemorar a minha colação de grau, porque eu não tinha condição de fazer festa, nem nada, nem de viajar. Eu fui comemorar a minha colação de grau com o show dos meninos. Eu já conhecia os meninos desde o ano anterior, que eu já tinha ido para 2 shows também no Subúrbia com Silmara. E aí, mas enfim, não consegui emprego porque eu não tinha, só tinha estagiado, nenhuma escola quis investir em mim, porque era uma pessoa que tinha acabado de sair da graduação. E aí eu fui ganhar a vida, né? Eu precisava trabalhar, então eu fui. Eu já tinha trabalhado em cafeteria, voltei a trabalhar em bar como garçom, virei subgerente de uma casa noturna que tinha aqui, mas fechou. Aí depois fui trabalhar em loja de shopping, trabalhei na Schutz 2 vezes. Aí da Schutz trabalhei num portal de notícias e isso atrás de dinheiro, enquanto eu não conseguia trabalho em escola. Em 2017, o governo do estado de Sergipe abre um processo seletivo. Olha um aluno meu aqui. É, em 2017, o governo do estado de Sergipe abre um processo seletivo para a contratação de professores e eu me inscrevo. Só que minha inscrição não foi aceita. Olha outro aluno meu. Oi, meninos. Tudo bom? Que bom que Oi, vocês estão prof. aqui. É, é, e aí, só que a minha inscrição foi negada. Calhou, tudo tranquilo, meu querido. Calhou de que um professor de Capela conseguiu remoção para Aracaju e vagou lá. Minha amiga é professora de arte em Capela pelo estado, mas ela não quis assumir na escola que tinha vagado a turma. E aí me convocaram. Dia 15 de junho, feriado de Corpus Christi, eu recebo a mensagem no chat do Facebook de uma amiga que tá morando em Lisboa, que foi fazer mestrado lá. Você foi convocada. Como assim, Bial? Minha inscrição foi negada, foi invalidada. Como eu fui convocada? Provavelmente não tinha mais ninguém para a região de Capela. Disseram, tem esse doido aí que tentou, chama essa zorra para ele trabalhar. E assim eu voltei para a sala de aula 5 anos depois de ter estagiado. Eu cheguei até ser professor efetivado do Colégio Patrocínio de São José, mas como foi durante a graduação, não se contava como experiência profissional, e sim como estágio, mesmo com carteira assinada. E aí eu voltei para a Capela. E aí foi em Capela que eu aperfeiçoei e melhorei meu ensino de arte. Eu cheguei lá como Jesus Cristo, e até hoje sou conhecido em Capela como Jesus Cristo. O único lugar que eu aceito ser chamado de Jesus Cristo, o único lugar não, e na escola que eu estava trabalhando ainda esse ano, até pouco tempo atrás. São os únicos lugares que eu aceitava ser chamado de Jesus Cristo.
Porque eu acho assim, se vai me chamar de Jesus, faça uma piada que vale a pena me chamar de Jesus. Não diga, ai, alguém já te chamou de Jesus? Você parece. Eu odeio isso. Se é para me esculhambar, então me esculhamba direito, Bial. E aí, virei professor em capela. Então, assim, sempre fui um professor exigente. Eles tinham um professor de artes, formado em artes, mas que não fazia nenhum trabalho, só exercício em livro, prova escrita de marca X e tudo mais. E eu cheguei, olha, eu tenho um conteúdo extenso, mas só tenho 50 minutos por semana. Então eu preciso garantir aos meus alunos e às minhas alunas que eles e elas vão viver a experiência artística em sala de aula. Então, pelo menos, a avaliação deles era prática, só que eles não sabiam o que iam fazer e nem sobre o que seria essa prova. Eu dizia, estude o conteúdo do semestre todo, que no dia da prova a gente se vê. Então eles morriam de medo, eu tocava terror, dizia, vou dar zero, não sei o quê, bererê, barará. Não é a forma mais adequada, mas foi a forma que eu cheguei, acessei a eles, e óbvio, tirando onda, fazendo piadas, esculhambando com eles, esculhambando comigo. E aí eles começaram a gostar de mim e eu comecei a aprender a ser professor. Aí, em 2019, fui professor contratado da Prefeitura de Propriá. E esse ano, cheguei a trabalhar durante quase todo esse ano de 2020. Cheguei a trabalhar na escola privada daqui de Aracaju, mas precisei sair. E aí eu descobri o Ricardo professor e hoje, assim, a única coisa que eu sei fazer é ser professor. Inclusive, se alguém conhecer escolas privadas que precisem de professor de artes, por favor, estou aqui. Ricardo Montalvão, precisando de emprego. Obrigado de nada. E aí, daí, então... gente, eu tô tão feliz que o Ricardo fala mais do que eu. Eu tô, assim, muito feliz. Fala, eu precisava amigo, fala conhecer na vida alguém que sabe mais do que eu. Então, olha, tô muito feliz, amigo. Obrigado por tomar esse primeiro lugar de mim. Gente, então, o seu trabalho como professor é associado ao que está acontecendo no mundo hoje, com essa coisa de pandemia, foi que fez, então, você criar esse projeto bacana que é o Arte Montalvão. Exatamente, assim, eu tive o privilégio de que eu lecionava escola privada, então a escola privada tem todo acesso tecnológico, né? Se eu tivesse na escola pública em Capela Apropriada, dificilmente eu teria, meus alunos e alunas teriam condições de ter aula online. Então eu tive esse privilégio, o privilégio assim, e a bênção de ter uma coordenação, uma supervisão pedagógica, uma gestão administrativa dessa escola privada assim, maravilhosas, que davam todo acesso a gente, cuidado. Eu dizia, não sei mexer em tal plataforma, e a coordenação vinha, passava 3, 4 horas me ensinando passo a passo. E aí eu comecei a dar aula online pelo Google Meet. Eu disse, gente, como eu vou dar aula para as pessoas numa câmera? Eu tenho horror à câmera. Eu não suporto. Eu digo que eu gosto de me exibir e tudo mais, mas eu morro de vergonha de estar sendo observado através de uma câmera. Nunca gostei e não gosto. Lu já quis que eu desse entrevista sobre o estúdio para programas de TV. Eu dizia, arrume outra pessoa, mas eu não quero, tia Lu, porque eu morro de vergonha. Só que aí a vergonha começou a passar. E essa vontade de fazer algo sobre arte começou a tomar conta de mim. Aí, o que fazer? Eu tenho vergonha, não sei o quê. Comecei a seguir uma influência digital daqui de Aracaju, Iana Aquino Queiroz, e ela, no Instagram dela, ela dá dicas de como criar conteúdo, gravar. Ela fala sobre tá com vergonha, assim, grave e poste de uma vez, não fique pensando, porque se... Ai, travou, voltou? Não, voltou, já voltou, Aí eu comecei a seguir a Ana, aí eu aprendi a mexer em aplicativo de edição, aprendi a mexer, a gravar por causa de Ana. E aí eu disse, tá, vou gravar o primeiro vídeo. Mas antes de gravar o primeiro vídeo, eu vou divulgar que eu vou fazer uma live de arte. Era outro nome antes do projeto, né? Isso. Eu vou fazer uma live de arte, porque os meus alunos e as minhas alunas de capela estavam implorando muito, insistindo para eu fazer uma aula, porque estavam com saudade das minhas aulas, do meu deboche, do meu sarcasmo, da minha ironia. E aí fiz essa live. Quando a live acabou, que foi a live de arte sobre arte moderna no Brasil, em dia 21 de abril, quando acabou a live, eu anunciei o início do Arte como Montalvão. Eu fiz essa live justamente para me enxergar numa
câmera, sendo visto por algumas pessoas, como eu iria me comportar. Como eu vi que eu dava conta, é assim, né? Eu já tinha criado o perfil, mas não tinha divulgado a ninguém. Uma amiga minha que me ajudou muito, Juliana, que você conhece, Sim, Juliana sim. Souza, ela me incentivou muito para fazer. Eu estava querendo fazer com medo, com vergonha, achando que não ia dar certo. Ela faça, 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 faça. Aí eu fiz e lancei. E aí a ideia era fazer vídeos sobre arte, curtos, bem curtos, para dar acesso à arte de uma forma rápida, prática e Para didática. despertar o Mas não interesse também, né? exatamente, para despertar o interesse. Por quê? Ah, o interesse despertado, quem quisesse entender mais, iria pesquisar. Ia buscar, Mas sim. naqueles vídeos eu iria dar as principais características ou comentar, citar alguns dos principais artistas ou das principais artistas, que foi com esse projeto que eu comecei a remontar minha aula e entender que eu precisava trazer as referências pretas, as referências indígenas, as referências LGBTQIA+, e as referências femininas para as minhas aulas. Por causa desse projeto, eu remodelei todas as minhas aulas. Então, outra que me ajudou muito, que acabou de entrar, que é o perfil Anotações da Arte, que eu vou fazer uma live com ela no dia 3 de setembro agora, que você viu aquela live Sucho, que é a Isabela Delfino. É uma outra que até hoje, quando eu penso em Ela é desistir, que eu tô maravilhosa também. desesperado, é maravilhosa. E Que eu ela tô tem uma energia muito desesperado. legal. Eu nem conheço ela, Sim, gente. Eu vi ela pela live do Ricardo e ela me cativou, assim. Ela nem sabe do carisma que ela tem, eu acho, porque ela também tem esse bloqueio de fazer vídeo e tal, né? Eu também exatamente. tinha, tá? Eu também tinha, tá? Ainda tem um Eu pouquinho. joguei ela naquela live, ela nem estava preparada, né? Ela entrou para me ver e eu chamei ela e ela topou. E aí passamos uma hora, dia 3 de setembro, agora eu vou fazer a live com ela, Isabela A Delfino. Por oficial, favor, né? sigam o Instagram, Instagram Anotações de Arte. E aí ela até hoje me incentiva. Quando eu tô pensando em desistir, ela amigo, não desista, faça, e não sei o que, bererê barará. E aí o projeto tinha um nome que eu precisei mudar com o tempo. Precisei mudar porque eu estava achando uma necessidade de começar a modificar. Ai, amiga, que bom que você entrou. Comecei a sentir a necessidade de mudar coisas no projeto. Porque antes era eu gravando com fundo da minha parede só falando. E aí eu comecei, meu Deus, eu preciso introduzir imagens, sons. Eu preciso me soltar mais, porque eu ainda sou muito travado. Por Mas isso mais que aí eu ia vir tente com o ser. tempo, né? Isso aí ia vir com o tempo, É, essa coisa. Eu tô assim, eu quando eu fiz a primeira live na minha vida, eu nunca tinha nem postado stories meu de vídeo. E eu fiz aquela live com Babi, que ela me entrevistou, e eu vi que não era bicho nenhum de sete cabeças, é coisa da gente mesmo. E eu tô uhum, cada vez eu me sinto assim mais confortável. Cada convidado eu me sinto mais confortável. Até hoje é. mesmo, que é um assunto que eu não domino, que eu deixei para você mesmo conduzir. Eu tô assim me sentindo super, talvez que é você, né? Aí eu tô bem à vontade, assim. Aí no Instagram eu conheci uma outra mulher fabulosa, que é a Amanda Galvão. Ela tem um Instagram chamado Articulada A. Ela mora na Paraíba, mas é de Manaus, está voltando até para Manaus, que ela foi fazer mestrado na Paraíba. E aí o Instagram dela falando sobre teatro, sobre como empreender com teatro. Eu não sou ator, eu desisti de ser ator por um trauma, inclusive, da faculdade. Eu entrei na primeira turma de teatro com os antigaços e antigaças do teatro sergipano, que faziam teatro há mais de 30, 40, 50 anos, e eu vinha do estúdio. E aí eu ouvi muito de colegas e homens e mulheres, o que é que você está fazendo aqui? Quem faz dança não pode fazer teatro. Vá para o curso de dança que você não tem nada que está aqui. Só que isso durante 2 anos eu ouvi tanto na minha vida, nos 2 primeiros anos de curso, foi um dos motivos que me fez trancar o curso por 2 anos. Helenilton, obrigado, você também é, querido. Então eu desisti de fazer teatro. Na verdade eu não desisti, eu acreditei, até hoje eu faço terapia, não consegui superar. E aí eu resolvi então me dedicar à dança, porque mexe muito mais comigo a dança, né? E aí
Com a Amanda Galvão eu aprendi a gravar vídeo no TikTok com fundo verde, que bota imagem, não sei o que, Você bererê, fez barará. isso hoje. Você fez isso hoje, eu ia comentar Foi, sobre isso. isso. Se você, pra quem tava realmente assim, tipo, avesso a esse tipo de coisa, você tá hoje fazendo até vídeo com fundo verde. Pois é. E assim, o que eu acho incrível porque todas essas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui foram mulheres. E eu preciso enaltecê-las e sou extremamente grato a elas. Que é a Juliana, que foi a primeira a me incentivar, e a Ana, que eu conversava com ela no direct do Instagram, ela me acalmando, me dando dicas para aprender a gravar vídeo, editar, se eu tivesse dúvida. Eu gravei, mandei para ela, ela disse, faça isso, tá bacana aquilo, não sei o quê. E aí depois Isabela, Delfino, e a última que me ajudou com essa parte tecnológica foi a Amanda Galvão. Então, assim, tenho uma gratidão enorme para elas, porque hoje, se o Arte como um Talvão existe, é por causa dessas 4 mulheres que me jogaram para frente. Porque se dependesse de mim e o meu amor e a minha possessividade com a minha síndrome de impostor, nada teria acontecido. Porque se tem uma pessoa que gosta de ter essa relação com a síndrome de impostor, sou eu. Mas, Ricardo, você tem que entender o seguinte: essas meninas só reconheceram o que todo mundo vê em você. Não é um, sabe assim, não foi, não pense que elas foram peças fundamentais para que você chegasse pro que você está hoje nesse momento aí. Mas isso já estava ali, ó, dentro de você, guardadinho, esperando a hora de aparecer, viu? E eu acho também, concordo com a Isabela, que está dizendo que você vai crescer muito, também acho, entendeu? Eu acho que todo mundo que está desenvolvendo esse tipo de relação com câmera e com lives e com vídeos para passar conteúdo, o futuro vai ser isso aí. Eu acho que, sabe, vai Sim, ser isso sim. aí, pronto. Rick, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Quanto tempo, você sabe quanto Deixa eu tempo ver a gente tem? aqui, viu? São 8h54. Você começou às 8h01. Então faltam 7 minutos. Ai, meu Deus, então a gente vai ter que partir para a parte final, senão a gente não consegue falar. Mas também, assim, minhas perguntas serão essas, Ah, acredite se deixa, quiser. deixa eu só comentar. Ó, dia 3 de setembro, 8 horas da noite, aqui no Arte Montalvão, vou fazer a live com Isabela Delfino. Vamos falar sobre anotações de arte sobre a Arte Montalvão. E dia 15 de setembro, às 8 horas da noite, falando comigo sobre a música brasileira dos anos 2000 aos anos 2020, Dione Barros. E falando em Dione Barros, ela vai estar aqui comigo quinta-feira agora, dia 27, É, nesse mesmo horário. Nós vamos também falar sobre um projeto lindo que ela tem chamado Elas Cantam, mas eu não vou falar muito não, vou deixar para quinta-feira. Mas anote aí por na que eu estou agenda. fazendo essas lives de arte com convidados? Porque o Arte como um Talvão tem o objetivo principal direcionar a pessoas que fazem Enem, certo? As provas do Enem, e os concursos de magistério em artes. Então, por isso que eu falo sobre barroco, renascimento, a música brasileira, a arte moderna na Europa, no Brasil, as vanguardas europeias, arte contemporânea, porque é pensando em Enem, em concursos para professores de arte. Pronto, Ah, amigo, pode falar, desculpe. bom, eu ia fazer um bate-bola com o Ricardo, como eu faço com alguns convidados, né? Ai, Marília Mas, Gabriela! mas calma, calma, eu vou fazer uma coisa pior. Eu Ai, vou meu pedir para que Deus! você para ser mais rápido, assim, eu vou fazer só duas perguntas sobre bate-bola e vou fazer mais três perguntas que você vai ter que fazer um pequeno ranking, certo? Vamos lá. Tô com medo, Primeira vamos lá pergunta agora. sobre pergunta, pode ser uma opinião pessoal, pode ser uma opinião profissional, tá? Não é para justificar, é para responder na lata e acabou, viu? Certo, tá. Teatro, Você tá me deixando em teatro, pânico, mas bora. teatro musical ou espetáculo de dança? Dança. Eu falei teatro musical porque envolve dança, por isso que eu quis É, colocar. eu sei. Não, eu Agora, entendi, mas entre os dois dança ainda. montagem de coreografia ou leitura dramática? Montagem coreográfica. E gosto de leitura dramática, mas montagem coreográfica. Então, vamos ranqueia aí três artistas de teatro que são referência e influência para você. Rápido, sem pensar muito. De teatro, Fernanda Montenegro, sempre. Tenho descoberto Abdias do Nascimento, que é o ator preto negro assim mais famoso, um dos primeiros, se não foi o primeiro. E do teatro, ai meu Deus, Celso Júnior, que foi meu professor da UFES e é ator e diretor. E três artistas da dança. Você já Pina falou um Bausch, aí. Pina Bausch,
Lu Spinelli, porque até hoje mesmo ela falecida lá em cima, qualquer coisa que eu produzo, eu ainda faço a minha oração, converso com ela e peço a autorização dela, peço a benção e tudo mais. E o É, terceiro? Pina Bausch, Lu Spinelli e uma brasileira, Débora Couto, porque eu E valorizo a cultura brasileira. por fim, como eu sei que você gosta de música como eu quero que você escolha um disco de cabeceira. Um só. Um disco de cabeceira Porque música também é arte, tá, gente? é, meu Deus do céu, 5 segundos, vai. 5. Primeiro que ele vem à cabeça. 4, me vieram 3. dois, Fala. mas tá, Like a Prayer. Aê! Assim, né? Assim, né? É. Amigo, ó, nosso tempo tá acabando. Eu tenho que agradecer você por ter aceitado. Foi realmente muito legal conhecer tudo da sua vida, assim, tudo que você contou. Eu espero que você tenha gostado, certo? Pra mim é muito bom falar com você, que você passa sempre energias boas e coisas boas, entendeu? Culpa de E, eu, mamãe. e sua mãe é maravilhosa também, eu tenho a honra de conhecer, entendeu? E preciso realmente agradecer, dizer que você é um cara muito especial, uma pessoa por quem eu sou apaixonado e que tenho a honra de te chamar de amigo, de saber que posso contar com você, entendeu? Que você chega junto quando é pra chegar, entendeu? Então queria de coração agradecer a você, viu? Espero que você tenha gostado de participar. Vamos fazer outros depois, tá? Ih, travou? Voltei. Voltou. Vamos fazer outros depois. Você gostou? Amei. Sim, eu estou muito felicíssimo, bem redundante mesmo. Fiquei muito feliz pelo convite, adorei. Foi uma honra muito grande. Assim, parabéns pelo papo aleatório. Você tem trazido temas, convidados e convidadas fabulosas e fabulosos, certo? Continue, por favor, Vamos mesmo porque continuar. precisamos lutar e resistir nessa pandemia. É, Gente, obrigado por todo mundo que está aqui, que veio me ver com a Lei. Você também é uma pessoa que eu amo muito, que admiro bastante. E tenho uma honra e uma alegria muito grande ter você como meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que estava aqui. Agradecer a seus alunos que vieram assistir, sua mãe que está aí, Agradecer seus amigos que a vieram. Dione, Silvan, Manu, Mamãe, Olga, Aninha, Isabela, meu E Deus, vai ficar disponível Luiz assim. Afonso, que são os meus alunos que estavam aqui, ou que estão, não Isabela vai ficar sei. disponível assim. Assim que acabar, eu vou salvar. Pode ser você ver o E começo, eu vou tá? Foi pedir bem autorização legal. assim para gravar e publicar no YouTube do Arte. Posso? Fique à vontade. Você pode fazer o que você quiser com esse conteúdo. Esse conteúdo é seu também, viu? Ai, obrigado. Eu tô muito feliz mesmo, porque finalmente chegou o nosso dia, né? A gente já tá conversando sobre isso faz um Né? tempo. E hoje é Que dia do eu acho que foi uma artista. primeira. Parabéns a todos os artistas, a todas as Sim! artistas. Eu acho que eu sou artista também, Hoje é então nosso parabéns pra mim dia. também. Você é artista, sim, Gente, com certeza. então, ó, obrigado a quem assistiu, tá? Vocês viram que dá pra ficar aqui mais uma hora com esse rapaz, né? E ela falou a minha pra você marcar os instas que você falou, depois você marca Ah, lá. viu? É o @arte como um Montalvão e eu tenho o meu perfil como professor para apresentar os trabalhos que eu desenvolvi com os meus alunos e as minhas alunas, que é o prof. Ricardo Montalvão, que é só com os trabalhos dos meus alunos e das minhas alunas, e o Arte como Montalvão, que eu falo de arte em pequenos vídeos de forma rápida, prática e didática, para que vocês conheçam, entendam e se interessem por conhecer a arte no mundo, mas principalmente a arte brasileira e ainda mais a arte sergipana, que a gente não conhece, que a gente não valoriza. Aos meus amigos que estão assistindo, que não seguem Ricardo, sigam ele é um cara incrível, Me vocês vão ver siga, por como favor, ele me dê biscoito. entendeu? E olha, ele tá com a camisa da Mulher Maravilha, viu, meus amigos nerds aí, ó. Foi em sua homenagem. Ah, obrigado. E é isso. Então, queria agradecer Cris, que está aí também sempre, Dione, que está aí também sempre, Aninha, que veio também assistir. Então, a galera que está Obrigado. aí, querendo ou não, contribuindo, né, comentando, mandando mensagem, é isso aí. E quinta-feira, Dione Barros comigo,
Tá aí a Dione Barros Oficial. A gente vai bater um Jane papo também Barros muito aqui legal. sobre o Elas Cantam. Dia 3 de setembro aqui no Arte Comum Talvão, Isabela Delfim sobre anotações de arte, o Arte Comum Talvão. E dia 15 de setembro, Dione Barros comigo aqui no Arte Comum Talvão Dione tá sobre música quitada. Brasileira. Dione tá sendo Dione chamada pra não, é tanta conversa aqui. celebridade. Ó, tenho 30 segundos pra me despedir, gente. Beijo. Beijo, E gente. Obrigado, até amigo. quinta, 8 horas. Obrigado a você, amigo. Viu? Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara. Você também. Fica em casa também, viu?